Então vamos lá, ver capítulo 18, de verso de 1 a 8. É uma parábola que Jesus contou. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Jesus disse assim: orem sempre e nunca esmoreçam, porque vai haver tempo que você não vai conseguir orar, vai haver tempo que você vai ter dificuldade de orar, vai ter tempo que as circunstâncias vão te impedir de orar, mas não desfaleça, mantenha-se firme, porque o resultado final desta perseverança é a vitória, que vocês vão ver nessa parábola de Jesus. Veja lá o verso 2. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Então ali está a característica desse juiz: não temia Deus e não respeitava homem algum. E ele estava numa cidade. Nesta mesma cidade, veja o verso 3. Nesta mesma cidade havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Esta viúva procurava por ele no sentido de que ele pudesse julgar a sua causa, né? Parece que essa causa vinha se arrastando e dependia da decisão desse juiz. Verso 4. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, mas, olha o que vai dizer: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então ele ficou preocupado que, no final das contas, ela acabasse por trazer algum problema para ele, né? Então, verso seguinte: então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Já é Jesus falando, na parábola, né? Considerai o que diz o juiz iníquo. Olha só. Então, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Está se referindo ao Senhor. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esta é a parábola que Jesus contou. Eu fiquei nesses dias olhando essa parábola e fiquei pensando: o que eu posso compartilhar com vocês que talvez vocês ainda não tenham visto, porque essa parábola é comum, todo mundo fala sobre ela, sobre a perseverança na oração, mas eu estava querendo olhar aqui alguma coisa um pouco diferente. Queria olhar com vocês a vida e da maneira como ela corre no dia a dia. Então, como a gente vai conseguir o que a gente gostaria de conseguir? Como é que você vai conseguir o que você quer conseguir? Como é que você vai conseguir transformar em realidade aquilo que é a sua expectativa, o seu desejo? Aquilo a respeito do que, na linguagem corrente, você está correndo atrás. Então, consiga o que você quer. Tem aqui 8 princípios para você conseguir o que você quer. 8 princípios. Aquela mulher, primeira coisa, aquela mulher tinha uma causa, tá certo? Ela tinha uma causa na justiça. Naquele contexto ali, ela tinha uma causa. Então, a primeira coisa é que ela tinha uma causa. E ela, por esta causa, ela começou a desenvolver uma luta, uma batalha. Ela precisava conquistar uma vitória sobre aquilo que era a sua causa. Então eu fiquei pensando: todos nós temos alguma causa na vida, ou deveríamos ter. Não uma causa jurídica, mas às vezes um projeto de vida. Às vezes alguma coisa que a gente pretende alcançar, alguma coisa que a gente quer realizar, alguma coisa pela qual a gente luta todos os dias. Vamos transformar isso na ideia de um sonho que você eventualmente tenha, uma expectativa que você tenha. Isso vai ajudar você a conquistar o que você quer, quando isso for para você tão importante como a causa daquela mulher,
que todos os dias fazia com que ela lutasse em favor da sua causa, que ela fosse buscar respostas e soluções para a execução da sua causa, para a realização da sua causa. Então, qual é a causa que você tem no seu coração? Qual é o seu projeto de vida pelo qual você hoje está lutando? Qual é o seu projeto que captura o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções? Qual é o seu projeto de vida pelo qual você todos os dias ora, luta, batalha e pede a bênção e o cuidado de Deus? Você tem um projeto particular e especial de vida? Eu não vou pedir a você para se manifestar, mas vou pedir a você para fazer uma análise rápida, se você tem realmente uma causa pela qual hoje você está lutando, uma causa pela qual você está batalhando. Pode ser a conquista de uma profissão, a conquista de um trabalho, a conquista de uma superação de uma doença, de uma dor, de uma dificuldade. Pode ser a oportunidade de construção de uma família. 1000 razões podem ser hoje, entre elas a sua causa, o seu desafio. Então a primeira coisa para você conquistar o que você quer é você entender que o que você está buscando se transformou numa causa pela qual você está lutando, um projeto pelo qual você está trabalhando, um projeto pelo qual você está batalhando. Em segundo lugar, você precisa procurar o caminho certo, a pessoa certa ou a situação certa, o contexto certo para você ali lutar pela sua causa. Muitas vezes nós temos nossos sonhos, ideais, mas nós não avançamos, não nos colocamos na perspectiva daquelas pessoas que podem cooperar com o nosso propósito, o nosso trabalho. Então significa que nós temos que ter a capacidade de construir relacionamentos que nos ajudem a avançar na conquista dos nossos ideais, dos nossos sonhos. O que significa buscar relacionamento? Encontrar as pessoas com as quais nós possamos trabalhar, as pessoas que possam nos influenciar, que possam nos ajudar, pessoas importantes, especiais, que nós possamos modelar, a fim de que nós possamos encontrar o caminho da possibilidade de realizar o nosso sonho, o nosso desejo, o nosso projeto. Então, encontre o caminho para que você possa chegar a quem possa lhe ajudar. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam nas nossas vidas, mas não queremos trabalhar por elas. Queremos que as coisas aconteçam, temos os nossos sonhos, mas não lutamos por ele como poderíamos e deveríamos lutar. Não vamos atrás das oportunidades que nós achamos que existem e poderiam ser nossas oportunidades. Então, aquela mulher não ficou parada na sua casa. Ela foi, procurou, seguiu lá, encontrou lá aquele homem com quem a causa dela tinha a ver. Então ela foi lutar. Se a sua causa está na universidade, se está no Enem, se está na profissão, se está no dia a dia da sua carreira, se está, enfim, você sabe onde é que a sua causa vai desembocar, e você sabe que é naquela direção que você tem que caminhar, é naquela direção que você tem que lutar, é naquela direção que você precisa fortalecer-se e ter o que vai vir aqui a seguir, a perseverança de manter-se num relacionamento com aquele seu sonho, com aquele seu ideal. Por exemplo, não adianta você querer ser um grande profissional se você não se dedica a estudar sobre a profissão, a buscar o conhecimento dessa profissão. Não adianta você querer um grande marido se você não se dispõe a ser um grande marido. Quer ser uma grande esposa se você não se dispõe a ser uma grande esposa, porque esse é o seu projeto. Então tem que estudar sobre isso, tem que pensar sobre isso, tem que conversar sobre isso, tem que construir isso, porque se você não constrói isso, você fica aquém da possibilidade que você tem. Uma terceira coisa, você precisa ser claro naquilo que você quer. Então aquela mulher era clara naquilo que ela queria. Ela sabia qual era a causa dela e sabia que ele podia cooperar, e ela era clara: eu quero que o senhor julgue a minha causa,
eu quero que o Senhor realize o trabalho do Senhor para resolver a minha parada aqui com o Senhor nesse tribunal. Então a gente tem que ser claro nas coisas que a gente quer, claro nas coisas que a gente precisa alcançar, claro nas coisas que a gente precisa construir, claro naquele objetivo que a gente quer alcançar. Quanto mais clara for a sua compreensão do caminho que você quer seguir, quanto mais clara for a sua compreensão daquilo que vai ser o objeto da sua luta e da sua batalha, tanto melhor para você se organizar. Então seja claro naquilo que você quer, porque a sua oração deve ser, como disse Jesus, uma oração clara naquilo que você quer realizar. Tem que ser transparente na sua oração. Quarto, olha, você precisa fazer a coisa certa. Julgue a minha causa, eu quero que o Senhor me faça justiça. Então você tem que ter certeza que a sua vida caminha na direção da coisa certa, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é o reino de Deus, daquilo que a palavra ensina, para que você caminhe com segurança e com estabilidade, através dos rumos que você vai ter que tomar na vida, das decisões que você vai ter que tomar, das escolhas que você vai ter que fazer. Tem dias que vai parecer fácil você estar nas mãos de um juiz como aquele, corrupto, enganoso, mas o fato que você não está ali por causa dele ser corrupto ou enganoso, você não foi lá suborná-lo, você foi lá porque ele tem a possibilidade de lhe julgar, mas você tem uma causa justa, e você não depende dele ser bom ou ruim, depende apenas dele executar o trabalho dele como deve ser executado, porque o seu propósito é claro e é compatível com os valores e os padrões do reino de Deus. Aí, outra coisa que você precisa fazer, a coisa certa, né? Você precisa ser resiliente e perseverante naquilo que você pretende fazer. Aquela mulher foi lá mais de uma vez, ela foi resiliente, ela foi perseverante, ela ficou lutando por aquilo que ela achava justo na sua vida, e ela foi insistindo até que ela quebrou a resistência do seu adversário. Muitas vezes, quando você vai enfrentar esse mundo que é iníquo, que é injusto, que é corrupto, exatamente como aquele juiz, você vai ter dificuldade quando este mundo é que vai abrir as portas e as oportunidades para dentro dele você fazer a coisa certa, você ser o sal da terra, ser a luz do mundo, ser o profissional de elite que você pode ser a pessoa especial que você pode ser. Então, não é o fato do mundo ser difícil, é o fato de você ser uma pessoa que está dentro do propósito de Deus e uma pessoa que tem perseverança para encontrar o caminho certo no meio dessa selva de pedras, para encontrar a oportunidade certa no meio dessa complicação e dessa confusão. É você chegar aonde você pretende chegar, com o sonho que Deus colocou no seu coração, com a oportunidade que Ele colocou na sua vida, sem você se contaminar com a maldade do juiz, mas sabendo que você depende deste mundo e você precisa estar lutando e batalhando, e por isso você tem que perseverar, e a única possibilidade de você ser vitorioso nisso é fazer o que Jesus Cristo diz, perseverar na oração, porque a oração é que te conecta com Deus poderoso da criação, e a oração que te vai alimentando, para que você seja perseverante naquilo que você pretende construir, naquilo que você pretende realizar. Qual que é seu sonho? Qual que é seu projeto? Em que você está engajado atualmente? Pois pense que isso vai encontrar muitos adversários. Possibilidade de adversários é imensa, mas a possibilidade de você perseverar e ser determinado e ser clara no que você pretende alcançar, isso vai te ajudar a enfrentar essas adversidades. Porque ali havia um juiz que julgava a causa, era o cenário, né? Mas havia um adversário, ajusta a minha causa contra o meu adversário. Então havia adversidade
na vida dela. Ela não estava ali tranquilamente, ela estava ali porque ela tinha que lutar e vencer situações que ela não podia controlar e que eram adversárias ao interesse e ao propósito dela. Muitas vezes nós vamos encontrar o adversário das nossas almas, o adversário dos nossos desejos e intenções que sejam boas diante de Deus. Nós vamos encontrar oposição para que nós possamos avançar na realização e na concretização daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós temos que ser. Às vezes a coisa mais importante não é o que nós fazemos, é o que nós somos. E para ser a pessoa que Deus quer que nós somos, vamos enfrentar adversidades, vamos estar operando num mundo que é simbolizado por aquele juiz iníquo e corrupto. Numa situação dessa, nós teremos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos e produzir aquilo que Deus espera que nós produzamos. Eu estava lendo hoje uma ilustração interessante, o arqueiro e a flecha. São três coisas: o arco, a flecha e o alvo. Então, o arco é você, a flecha são as suas ações e o alvo são os resultados que você alcança. Então, se você é um arco, então você vai disparar de você as ações que você vai realizar. Essas são as flechas que você vai enviar, são as ações que você vai fazer. E o resultado é aquilo que você vai colher. O alvo é o resultado. Quando você atinge o alvo, você conseguiu o resultado. Faz sentido para vocês? Interessante, né? Então, aquela mulher tinha um alvo e ela lançou as suas flechas em direção àquele alvo e ela alcançou o resultado, porque aquele juiz disse: é tão forte a perseverança dessa mulher, é tão intensa a sua dedicação, é tão forte a sua resiliência, que eu vou abrir para ela uma oportunidade, vou julgar a sua causa. Nós somos vencedores quando nós perseveramos naquilo que Deus nos propõe e naquilo que nós nos propomos, obedecendo o seu projeto e a sua direção. Outra coisa interessante, aí nós não temos que ser somente resilientes, mas nós precisamos estabelecer as prioridades da nossa vida. O que aquela mulher fez? Ela colocou aquilo como uma prioridade na vida dela. Eu tenho que resolver isso. Muitas vezes nós não conseguimos grandes coisas porque nós somos muito dispersos naquilo que a gente procura, muito dispersos nas coisas que a gente espera realizar. E assim nós abraçamos muito e apertamos pouco, porque muitas vezes a nossa vida está muito segmentada, vira uma colcha de retalho. Nós queremos isso, queremos aquilo, queremos isso, queremos aquilo, e no fim das contas a gente não foca naquilo que é o principal e aquilo que é a prioridade. Então nós temos que administrar isso de uma maneira especial. Aquela mulher, ela sabia, todo dia ela ia lá e todo dia ela queria que aquele juiz fizesse o julgamento daquela causa. Parece simples, mas é o foco. O que você quer? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu projeto? Então transforme isso naquilo que é a primeira coisa na folha da sua agenda. A sua agenda hoje é dia 10, dia 12, bote a primeira coisa na sua agenda: é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou construindo, é isso que eu estou buscando. E assim você vai colocando isso como prioridade todos os dias. Comece o dia pensando com aquilo que Deus colocou no seu coração, na sua mente, na sua vida, como uma prioridade da sua vida. Se você quer ser um crente melhor, comece todos os dias com esse projeto. A minha prioridade é ser um crente melhor. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é orar ao Senhor. Segunda coisa que eu vou fazer é ler um versículo, guardar esse versículo no coração e praticá-lo durante o dia. Se eu fizer isso ao final do ano, eu terei 365 versículos, lidos e praticados. Então eu terei uma vida espiritual mais robusta, melhor. Então foco, atenção, isso aí é muito importante para quem quer conseguir uma vitória. Aquela mulher conseguiu porque ela foi focada, ela tinha uma ideia objetiva e por essa ideia objetiva ela lutou. E ela disse que tinha adversários, e você vai ter adversários. Vai ter muitos adversários. Outro dia eu vi uma ilustração interessante de um indivíduo que queria melhorar a sua vida espiritual. Disse assim: eu queria muito ter uma vida devocional boa e tal. Aí
ele pensou assim: eu vou levantar mais cedo. Então pediu a Deus: Senhor, me dá uma oportunidade de eu ter uma vida espiritual mais robusta, me acorde às 4 horas da manhã, para todo dia eu então começar de 4 horas da manhã a fazer uma devocional, a ler a Bíblia, a orar. Então, o primeiro dia passou e ele não acordou às 4 horas. Aí, Senhor, eu te pedi para me acordar às 4 horas e o Senhor não me acordou às 4 horas. Aí, vou fazer outra vez o pedido: Senhor, amanhã o Senhor me acorde às 4 horas. Aí disse que um anjo chegou lá no quarto dele e falou assim: ei, o Senhor me disse para você comprar um despertador bom e botar para despertar às 4 horas, que vai ser a resposta de Deus para a sua vida todos os dias. Daqui você nunca mais vai ter problema de acordar às 4. Muitas vezes a gente quer que Deus faça coisas que nós podemos fazer, que nós temos condições de fazer, que nós podemos organizar. Comprar um despertador para acordar às 4 da manhã, isso a gente pode fazer, mas transformar a nossa vida espiritual é Deus que faz. Nós somente fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Mas nós só fazemos as coisas que a gente focar, que a gente decidir, que a gente escolher, que a gente determinar. Não adianta você ter 1 milhão de sonhos se você não põe nenhum em prática. Não adianta você ter milhões de expectativas se você não realiza nenhuma. Foque naquilo que você entende ser o propósito de Deus para a sua vida. E pode ter certeza que Ele vai abençoar e você vai alcançar aquilo que Ele propôs no seu coração. Muitas vezes a gente quer que as coisas de Deus aconteçam da noite para o dia. Aí a gente fica pensando assim: mas a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos. Então não se esqueça disso, um dia não é 24 horas, são 1000 anos, e pode ser que Deus vai fazer muita coisa boa na sua vida antes de 1000 anos, até porque se Ele não fizer, você morre antes, aí já não deu tempo. Mas pense que o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não vai fazer coisa grande de uma maneira elementar e momentânea na nossa vida. Quando Deus quiser fazer algo especial, Ele vai trabalhar conosco 1 ano, 2, 3, 10, 50 anos. Ele vai fazer algo especial se nós estivermos com a disposição de colocar nossa vida no altar e não querer que as coisas começadas de manhã, de tarde já estejam prontas. Com Deus, transformação de vida é um processo, transformação de sonhos é um processo, realização de projeto de vida é um processo, fazer do homem e da mulher uma bênção cada vez maior é um processo, e o Senhor todos os dias cumpre um pedaço desse projeto, até o momento quando a gente se dá conta de que a gente é muito diferente do que era alguns anos atrás. Alguns amigos seus vão chegar: mas você mudou demais, você não era assim. Você não era mesmo. Foi a mão de Deus que me orientou e me trouxe a ser a pessoa que eu sou hoje. Esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus, é a ajuda que Deus quer nos dar, para que nós possamos realizar o propósito dele para as nossas vidas. Outra coisa interessante é: julga a minha causa contra os meus adversários. Você vai ter adversários na vida. Às vezes uma doença é um adversário severo, né? As dificuldades acontecem. Às vezes amigos que se tornam inimigos são adversários. Situações, aí são milhares de possibilidades de adversidades que vão aparecer. Mas é dentro dessas adversidades que você vai ter que perseverar na oração. É dentro dessas adversidades que você vai demonstrar a sua dependência de Deus. É dentro dessas adversidades que você vai sentir a mão diretora de Deus na sua vida. É dentro disso que você vai ser cooperador de Deus, cooperador com Deus, para que as obras de Deus se realizem na sua vida, né? Você precisa então estabelecer o que é a coisa mais importante da sua vida. Prioridade é a coisa mais importante da sua vida. O que é a coisa mais importante da sua vida? A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e aos demais como a si. Então a coisa mais importante da vida é você amar a Deus. E a segunda coisa mais importante da vida é você amar-se a si mesmo, para você ser uma pessoa bem resolvida. E a terceira coisa mais importante da vida é você viver uma relação de amor e de companheirismo com todo mundo que estiver ao seu redor.
É a partir daí que Deus vai multiplicar bênçãos na sua vida, porque Ele vai querer multiplicar essa essência que está em você, em muitos outros lugares onde Ele te colocar. E mesmo se você tiver que enfrentar os tribunais do mundo, tiver que enfrentar as adversidades do mundo, tiver que enfrentar as crises que o mundo possa estar vivendo ou sofrendo, é dentro deste mundo. Jesus disse: vocês vão ter aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, porque vocês vão ter condições de enfrentar e de vencer, porque eu, líder de vocês na caminhada, cabeça da igreja que vocês formam, eu venci. E se eu venci, vocês estando em mim, comigo, vocês também vencerão. Então isto é uma promessa de Deus. Portanto, o que é a coisa mais importante da sua vida a fazer neste momento? Faça isso. Dedique ao Senhor este tempo especial de colocar em primeiro lugar as coisas mais importantes a partir da liderança de Deus para a sua vida. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Não significa que você vai perder todas as demais coisas. Você só vai organizar a ordem. Primeiro a coisa mais importante. E primeiro aquilo que o Senhor está te abençoando e te inspirando. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então você vai ser uma pessoa com a vida organizada pelo Senhor, a partir das suas escolhas compatíveis com a vontade e a orientação de Deus, né? Outra coisa importante é o emprego do tempo. O tempo é muito importante. Aquela senhora todo o tempo estava ali, até que o juiz falou assim: olha, eu vou resolver o problema desta pessoa, porque ela todo o tempo está aqui buscando a solução. Então o uso do tempo, muitas vezes nós perdemos muito tempo, e às vezes desperdiçamos muito tempo, e eu cheguei à conclusão que a gente não administra o tempo. Sabe por quê? Porque o tempo não depende da nossa administração. Ele vai acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, independente de você quiser usá-lo, não quiser usá-lo. Você não pode controlar o tempo, você só pode controlar a sua vida dentro do tempo. Você só pode fazer uma agenda da sua vida dentro do tempo. Então você não organiza o tempo, você se organiza dentro do tempo. O presidente dos Estados Unidos tem 24 horas por dia, você tem 24 horas por dia. Então ele tem que organizar a agenda dele em 24 horas e você tem que organizar a sua agenda em 24 horas. Então a maneira como você organiza o seu tempo vai dizer muito das suas prioridades. Tem gente que organiza o tempo vendo novela, por exemplo. Então a prioridade é usar o tempo daquela maneira, porque o tempo Deus lhe dá e você usa. A maneira como você usa o tempo vai determinar muito o tipo de pessoa que você é. Hoje em dia tem muita gente que desperdiça o tempo, então são pessoas que não têm a percepção da preciosidade do tempo, e assim elas vão perdendo o tempo, quando poderiam usá-lo para aperfeiçoar sua vida profissional, sua vida emocional, sua vida afetiva, sua vida, né? E assim sucessivamente, sua vida espiritual. Quantas vezes nós não utilizamos nem um minuto do tempo para o aperfeiçoamento da nossa espiritualidade, e usamos uma pancada de tempo para coisas que nos desviam dos propósitos mais essenciais de Deus, que é a purificação das nossas mentes, dos nossos corações, né? Muitos anos atrás eu fui fazer uma palestra para os embaixadores do rei, ainda morava no Rio de Janeiro, e o tema do congresso era tão interessante que eu guardei o tema do congresso, era mente sã em corpo são. E tinha uma musiquinha, né? Mente sã, corpo são, é que faz um verdadeiro campeão, né? Buscar as coisas certas e um corpo certo. Então o crente tem que pensar uma mente sã e um corpo são. E Deus é aquele que vai habitar esse corpo, e Ele vai então através de nós realizar o projeto dele em nós e através de nós. Portanto, se o nosso projeto está em linha com o projeto de Deus, ele não tem problema nenhum de realizar isso,
porque ao realizar isso, ele está realizando o propósito dele, que é bom, perfeito e agradável, em nós e através de nós. Mas você só tem o tempo da sua duração aqui nesta geração. Você só tem o tempo que se chama hoje. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Então, o único tempo que você tem para organizar a sua vida é hoje, aqui e agora. Por isso que o Paulo disse uma coisa interessante. O Paulo disse: uma coisa eu faço. Não era 1000 coisas, 200.000 coisas. Ele disse: uma coisa eu faço. E esta é: deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Então eu vivo no presente. O presente é tempo de deixar as coisas que ficam para trás. O presente é tempo de fazer escolhas que vão organizar o futuro. Faz sentido para vocês? Aquela mulher então sabia o que ela queria, o que ela precisava, e ela correu atrás. E Jesus disse: o exemplo dessa mulher na parábola é o que eu desejo para vocês, que vocês sejam permanentes, perseverantes na oração, e que vocês enfrentem as iniquidades do mundo, os adversários do mundo, com esta dedicação. E vocês se lembram que vocês não têm que pedir a um juiz iníquo, você tem que pedir ao Deus poderoso da criação. É o Senhor que é justo juiz. E se um homem mau ou ruim é capaz de fazer justiça a uma pessoa, muito mais Deus, que é puro e íntegro, fará justiça aos seus filhos que o buscam com sinceridade e com verdade. Faz sentido, meus irmãos? Então pronto, mais uma só que eu anotei aqui para nós. Você precisa ter fé e perseverança. Muita gente desiste de alcançar as bênçãos de Deus porque desiste de enfrentar os obstáculos. Então só vai enfrentar obstáculos se tiver fé e perseverança, se acreditar que aquele obstáculo vai ser vencido, que aquele obstáculo vai ser superado e que aquilo que Deus colocou no seu coração vai ser realizado. Por isso, com fé e perseverança, a gente não vai desistir quando aparecerem os obstáculos, quando aparecerem as dificuldades, quando aparecerem as adversidades. A gente vai estar sustentado naquela fé que é básica e que nos inspira, fazendo a gente ver o invisível, porque muitas vezes o projeto que Deus colocou no nosso coração é um sonho, é um ideal, mas ele vai se tornar concreto no tempo e no espaço quando for realizado. Por isso eu tenho que viver esse período pela fé, vendo o invisível, porque Deus no tempo certo fará acontecer em nós e através de nós aquilo que Ele tem prometido aos seus filhos. Encontre uma promessa especial de Deus, coloque isso na sua vida como um projeto e faça da sua vida um verdadeiro arco para atirar flechas, que são as suas ações todos os dias, na direção do alvo, que são os resultados que você pretende alcançar. Faz sentido para você?